Capítulo 2 Acampamento Base 2 Ajustar. Assim que o Ryuki sussurrou a palavra, a armadura se transformou para se ajustar ao seu tamanho. Não era algo possível na vida real. Todos no acampamento ficaram sem palavras ao ver o que aconteceu. Você viu isso, certo? O equipamento mudou de tamanho assim que ele disse, ajustar. Até Eva pareceu bastante surpresa com esse acontecimento. Ela olhou para o Ryuki por um segundo inteiro com seus profundos olhos azuis. Bem, você ainda merece o presente, afinal você derrotou o Goblin sozinho. Uma pequena bola de gude vermelha apareceu na mão esquerda de Eva. Pedra de sílex. Era um item que criava uma pequena faísca quando injetado com mana. Você sabe como usar isso também? Eve sussurrou para o Ryuki enquanto lhe entregava o item. O Ryuki respondeu com um aceno de cabeça. Aqui, pegue. Eve simplesmente retornou à sua posição original. Como ela não fez mais perguntas, ficou claro que ela não iria pressionar o assunto. O que funcionou perfeitamente para o Ryuki. É hora de receber seus relógios de aventureiro. Um relógio apareceu no pulso de todos assim que Eve terminou de falar, fazendo com que uma tela preta gravada com palavras brancas aparecesse simultaneamente na frente de todos. Status. Habilidades. Diário de aventura. Missões. É bem fácil de usar, já que o modelamos com base nos smartphones que vocês usam no seu próprio mundo. Enquanto Eve explicava cada categoria aos aventureiros, o Ryuki deu uma olhada rápida em seu status. Shun Ryuki. Trabalho, aventureiro humano. Título, novato. Estatísticas. Força, 8. Vitalidade, 6. Destreza, 7. Inteligência, 5. Espírito, 5. Não posso deixar de suspirar. Ele sabia que seria assim, mas isso não diminuiu a decepção. Afinal, todo o seu trabalho duro tinha acabado de ser destruído. Bem, pelo menos as estatísticas devem aumentar relativamente rápido. Ele simplesmente teria que ir e monopolizar tudo. Havia muitos tesouros escondidos pelo mundo, sem mencionar as muitas recompensas disponíveis. Naturalmente, o Ryuki já havia começado a planejar a melhor maneira de pegá-los todos. Vou distribuir os suprimentos agora. Enquanto ela piscava para todos, uma pequena bolsa de couro marrom apareceu nos ombros de todos. Eles incluíam suprimentos básicos de primeiros socorros, além de pão e água. Já que o tutorial acabou, vamos começar o jogo oficialmente. A primeira missão é sobreviver aqui por 15 dias. Não recebemos armas? Um empresário com aparência nervosa perguntou, fazendo com que um sorriso travesso surgisse no rosto de Eve. Claro que sim. Todo mundo começa com a mesma coisa. Uma única adaga caiu na frente deles e depois que todos a pegaram, ela continuou. Por favor, proteja este acampamento base. Se o fogo no meio se apagar, os suprimentos não aparecerão mais. Esses suprimentos incluíam alimentos, sem os quais a sobrevivência seria bastante difícil. Boa sorte, então. Também, lembre-se de que quanto mais monstros você derrotar, melhor será sua recompensa final. Eve desapareceu de volta no portal negro com um aceno de mão. Quase imediatamente depois, uma horda de goblins apareceu perto do acampamento. Eles somavam cerca de 100, semelhante à quantidade de pessoas no acampamento. Tantos. Como podemos matá-los? A maioria das pessoas recuou com medo, com as pernas já tremendo. Precisamos lutar. Vamos morrer aqui se esse fogo se apagar. Alguns dos homens mais musculosos começaram a gritar ao ver as massas se encolherem de medo. Mas estava claro que era principalmente bravata, e que nem eles estavam prontos para atacar as linhas de frente. Eu provavelmente deveria ir embora. O Ryuki deu um passo à frente com um machado em uma mão e uma adaga na outra. Ele pretendia acumular o máximo de pontos nessa missão. Uau! O machado voou para frente, enterrando-se profundamente na cabeça de um dos goblins. Os monstros ao redor começaram a correr furiosamente em direção ao Ryuki. GRRR. Vários machados foram lançados em sua direção e parecia bem perigoso, mas o Ryuki conseguiu desviar de todos eles calmamente. Ele cortou a garganta de um goblin próximo no processo, fazendo com que sangue vermelho jorrasse como uma fonte. Este corpo não é tão ruim assim. Os padrões de ataque dos monstros eram simples.
Ele provavelmente poderia enfrentar todos os 100 sozinho. Ver o Ryuki derrotar vários goblins sozinho estimulou outros a se juntarem a ele. No entanto, diferentemente dele, eles se uniam contra um único goblin para derrotá-lo. Caramba! Morra, seu monstro! Palavrões podiam ser ouvidos por todo o campo de batalha. Um senso primitivo de violência começou a tomar conta de todos no acampamento. Perdido naquela mentalidade de multidão, o acampamento mergulhou numa loucura sangrenta induzida pela batalha. Os sobreviventes decidiram descansar um pouco nas tendas próximas. Vários deles sofreram ferimentos graves por terem sido pegos no calor do momento. Felizmente, o número total de baixas foi relativamente baixo, já que o Ryuki havia lidado com a maioria dos goblins sozinho. Vamos ver. HM? Vocês realmente não parecem tão ruins. Oh! Eva fez uma cara de surpresa ao sair do portal negro. Seus olhos estavam cheios de curiosidade enquanto se voltavam para o Ryuki. Parece que há algumas pessoas talentosas aqui. De qualquer forma, estarei anunciando os resultados desta batalha. Uma tela enorme apareceu no céu quando ela levantou a mão direita. Era uma lista de pessoas que mais contribuíram na batalha anterior. Recompensas de contribuição. 1. Shun Ryuki, 80,3%, Anel do Crescimento, Black Machete. 2. Maguangpyo, 3,4%, Tridente. 3. Li Jaezung, 3,1%, Espada Longa. 4. Park Gun-woo, 2,6%, Arco Curto. 5. Huang Dongguan, 1,5%, Caixa de Ferramentas. Haverá muito mais chances daqui para frente, então não fique tão deprimido se não estiver satisfeito com os resultados. Isso é só o começo. Eve então começou a distribuir as recompensas para aqueles na lista. Isso não é ruim. O Ryuki colocou o anel roxo enquanto assentia para si mesmo em satisfação. Um texto branco exibido na frente dele no relógio do aventureiro. Anel do Crescimento. Tipo, acessório. Classificação, D. Durabilidade, 2300, irreparável. Efeito, bônus de 20% de XP. Não aumentou diretamente sua habilidade de combate, mas ainda era um ótimo item para se ter tão cedo. A menor diferença em estatísticas era monumental neste estágio. Contanto que ele maximizasse o uso do anel, ele superaria e efetivamente superaria todos os outros. As coisas devem ficar mais fáceis de agora em diante. O Ryuki tentou balançar o facão no ar algumas vezes. O relógio do aventureiro exibiu um novo texto na frente dele. Facão preto. Tipo, arma. Classificação, I. Durabilidade, 1200. Efeito, Des mais 3, visão noturna. Ele não poderia pedir uma arma melhor para usar na floresta. Uma grande lâmina preta. Era excelente para abrir caminho pela floresta e sua aparência escura não revelava sua localização. Claro, a habilidade de visão noturna adicionada era um bônus incrivelmente útil também. Foi muito mais difícil ganhar isso da última vez. Ele se lembrou de ter conseguido todos esses itens em sua primeira tentativa, mas devido aos ferimentos graves que sofreu naquela primeira batalha, ele nunca foi capaz de utilizá-los em seu potencial máximo. Era algo que sempre incomodou o Ryuki. Agora você pode ir em frente e explorar a floresta no seu próprio ritmo. A próxima onda de monstros só vai acontecer amanhã a esta hora. Disse Eve, enquanto terminava de entregar a recompensa ao último jogador. Então esta área é segura? Uma das alunas do grupo perguntou, ao que Eve assentiu de volta. Não haverá mais ataques enquanto o fogo estiver queimando. Mas pessoas de outros acampamentos ainda podem invadir, então vocês ainda devem ter cuidado. A multidão olhou nervosamente uns para os outros. O crime fica impune aqui? O sistema não interfere, então todos vocês devem se concentrar em ficar mais fortes. O empresário que fez a pergunta cerrou os dentes. Ele não ganhou nada da última batalha. Falando nisso, vou dar uma dicasinha para vocês. Vocês devem tentar encontrar algo em que sejam bons e se especializar nisso. Ah, e não se esqueçam de fazer alguns desafios de vez em quando também. Eva, à sua maneira, estava lhes dizendo como aproveitar os bônus ocultos. O Ryuki naturalmente entendeu essa dica, mas para a maioria das pessoas isso só aumentou a confusão. Vou embora, então. Boa sorte a todos. Eve desapareceu de volta no portal negro.
Deveríamos conversar sobre o que faremos de agora em diante. Um dos homens falou, segurando um tridente na mão. Tridente. Era uma arma decente de usar, especialmente considerando seu longo alcance. Senhor Uryuki, você tem alguma ideia? O homem se virou para fazer a pergunta ao Uryuki. Uryuki já sabia seu nome porque havia olhado atentamente a lista de recompensas há algum tempo. Cada um pode fazer o que quiser. Uryuki nem se deu ao trabalho de se virar para responder, fazendo com que o homem franzisse a testa. Você está nos dizendo para agirmos sozinhos? Aqui? Sim. O homem olhou para Uryuki com um olhar incrédulo antes de tossir nervosamente. Parece que você sabe algo sobre este lugar, Senhor Uryuki. Poderia compartilhar alguma informação conosco? Qualquer coisa ajudaria. Aspas. Uryuki se levantou, pegou um machado e simplesmente o entregou ao homem sem dizer uma única palavra. O que você faz? Vá buscar mais madeira. Madeira. Uryuki apontou para a lareira. Ah, você está certo. Seria problemático se os suprimentos parassem de chegar. O homem assentiu. O acampamento base também não estaria seguro durante a noite sem uma fogueira. Vamos pegar um pouco de madeira, então. Afinal, esse é um problema coletivo que devemos resolver juntos. O homem lançou um rápido olhar para o Uryuki. Ele parecia não ter desistido de tentar forçar o Uryuki a se juntar a ele. Bastardo arrogante. O Uryuki riu interiormente. Era estupidamente óbvio como o homem estava tentando se afirmar como um líder no acampamento. Ele também foi muito irritante da última vez. Ma Guangpyo. Ele era ganancioso e sempre metia o nariz nos negócios dos outros. O tipo de homem que não parava por nada para ganhar mais poder. Vou deixar você em paz por enquanto. Ele teve que cuidar do homem em algum momento, mas não agora. Ele tinha coisas muito mais importantes para fazer. Ir. Ah, você vai se juntar a nós, Senhor Uryuki. Guangpyo pareceu muito feliz em um instante. Ele parecia feliz que as coisas estavam começando a ir do jeito dele. 10 pessoas incluindo nós, não precisamos de mais do que isso. Eu entendo. Guangpyo imediatamente começou a reunir voluntários. A propósito, que habilidades esse anel tem? Guangpyo perguntou enquanto o Uryuki cortava a madeira. Segredo. Aspas. O homem olhou para o Uryuki com um olhar sério. Ele quase parecia estar pronto para lutar, mas o Uryuki honestamente não se incomodou com ele. Ele sabia que eram apenas ameaças vazias. Vá pegar mais madeira se não tiver nada para fazer. Tudo bem. O homem recuou bem rápido. Ele percebeu que seus truques mesquinhos de intimidação não funcionariam com o Uryuki. Ele logo partirá para a floresta com seus seguidores. O Uryuki pensou consigo mesmo enquanto observava o homem ir embora. Ele já sabia para onde o homem estava indo. Ainda é um pouco cedo para ir ao lago central. Havia um lago no centro desta enorme floresta. Estava lotado de monstros poderosos e seria muito imprudente desafiá-lo no primeiro dia. Talvez em outro lugar. Havia alguns outros lugares em mente que lhe forneceriam alguns itens decentes. Um ponto turístico, por assim dizer, e o Uryuki estava planejando explorar um deles hoje. Eu deveria ir embora. O Uryuki deixou seu machado cair no chão antes de olhar ao redor. Havia bastante lenha ao redor dele. Isso deve durar alguns dias. É claro que ele não cortava lenha para todos porque era um bom samaritano. Ele não teria se sentado no trono de aço em sua vida anterior se fosse esse o caso. Eu me pergunto se minha força e vitalidade aumentaram um pouco. Nos estágios iniciais, exercícios como esse ajudavam a aumentar as estatísticas de uma pessoa. Na verdade, foi uma ideia ótima fazer algum trabalho manual no primeiro dia. Na verdade, era sem dúvida mais eficiente do que lutar contra monstros para subir de nível. Vamos ver. O Uryuki mexeu no relógio para obter informações básicas. Shun Uryuki. Trabalho, aventureiro humano. Título, novato. Status. Força, 10. Vitalidade, 8. Destreza, 9. Inteligência, 5. Espírito, 5. Sua força, vitalidade e destreza aumentaram em 2 pontos. A força aumentou ao cortar madeira, e a destreza provavelmente veio de desviar dos ataques dos goblins.
Isso não é ruim. Embora ainda fosse decepcionante ver suas estatísticas tão baixas, era apenas aceitável. Suas habilidades compensariam o resto. Você está indo embora? Uma aluna perguntou quando ele sacou seu facão. Ela foi uma das pessoas que decidiu permanecer no acampamento. Sim. Tenho coisas para fazer. O Ryuki saiu após a resposta curta. Não restavam muitas horas de luz solar no dia. Os monstros ficam ainda mais violentos à noite. Além disso, as criaturas com as quais ele estava planejando lutar hoje seriam bem difíceis. Ainda assim, valerá totalmente a pena, especialmente considerando todos os itens que ele pode saquear do esconderijo delas. Preciso acelerar as coisas. Ainda faltava algo para que ele conseguisse manter o plano que havia traçado para si mesmo. Não havia necessidade de pensar em todas as possibilidades naquele momento. Seu objetivo agora era alcançar o impossível, ultrapassar os limites do corpo humano. Com uma mentalidade tão determinada, ele estava pronto para destruir qualquer coisa que o impedisse de sentar-se em um trono divino. Eu matarei qualquer um que ficar no meu caminho. Uau! Ele desceu com seu facão, cortando qualquer planta em seu caminho.